A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente seu irmão. Dê a graça e a paz do Senhor para ele. Fala que bom que você está aqui nesta manhã. Amém? Vamos declarar que todo o poder pertence a Jesus? Amém? Louvá-lo com as palmas. Sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja, somente a igreja. Todo poder pertence a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Mais uma vez. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Uma salva de palmas ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda a glória seja dada ao Senhor. Quem nos poderá separar do amor de Deus? Nada nos poderá separar deste grande amor. Amém?
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer muito obrigado pela tua doce graça, Senhor, pelo teu amor por nós. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom dia, irmãos. Estou um pouco nervoso, tá? Desculpa aí. Antes de começar, a Kelly mandou um abraço, né? Pediu desculpa pelos irmãos que ela não pôde se despedir. A gente estava meio que corrida, né? Fazer um monte de coisa. Mas chegaram bem, tá bom? Amém. Bom, hoje vamos falar sobre os povos não alcançados de Bania, no Nepal, né? Quando eu fui pesquisar, eu pedi ajuda do Lucas, meu filho. Eu tô meio por fora de computador, essas coisas. Aí a gente não achava, né? Bania. Aí até que eu perguntei para o Otávio, Bania, o que é? Uma cidade, um país, o que é? Ele, não, irmão, é um povo. Beleza. Aí a gente achou, né? O povo de Bania do Nepal. Assim, pode ver no mapa ali, Nepal fica localizado numa região bem complicada, né? Que faz divisa com a China e com a Índia, aqui embaixo. Então, você deve imaginar como deve ser, né? Mas vamos lá. Bom,
O povo de Bania, né, conhecido por suas realizações nos campos, joalheria e principalmente agricultura, onde mais ou menos 70% do povo vive da agricultura, né? E também eles são um povo que preserva bastante as tradições antigas, né, tipo artísticas e como pintura de chão e também muitas canções folclóricas. Aí hoje a população do Nepal estima mais ou menos 125 mil pessoas. Só que a população do Nepal espalhada pelo mundo é em torno de 17 milhões 113 mil pessoas, bastante para fora, né? O idioma principal é o Maithili, né? A região predominante principal lá é o hinduísmo. E eu estava pensando também, os cristãos do Nepal está ali pouco menos de 2%, mas eu pesquisando é bem menos ainda, né? Lógico, hoje eu também estava vendo que está crescendo os grupos de cristãos, mas estão bem poucos, né? E também está na janela 1040. Mas também eu estava pesquisando e em 2018, até ali, né, foi aprovada uma lei onde torna crime, né, a conversão religiosa, você se tornar cristão, né? Então isso afeta muita coisa, a pessoa pode ser presa e também sofre muito a família, né? E ainda mais que hoje lá conta agora com a união de 2 partidos comunistas no país, né? Então isso atrapalha bastante, né, o crescimento do cristianismo lá, né? E sendo isso, tendo o maior partido comunista do sul da Ásia. Então é bem complicado. Mas também os banis são devotos de certas divindades hindus. Eles dão extrema importância aos rituais religiosos e acreditam que, como eu falei, se deixar realizar rituais trairá má sorte. A conversão para as outras religiões traz um estigma para suas famílias e as sujeita à perseguição. Então é bem complicado, né, irmão? Eu estava pesquisando, procurando se eu via algum cristão que está trabalhando lá, mas não encontrei, né? Eu também pesquisei, é bem pouca coisa que tem sobre os povos de lá de Bania, né, devido à circunstância da política, né, que se você quiser seguir o cristianismo, você é caçado, procurado, né? Isso não só a pessoa, como eu falei, a família também sofre junto, né? E deixa eu falar aqui mais, até esqueci. Bom, Bom, eu estava vendo também aqui, para abordar as pessoas tipo, desafios, estratégias são sensíveis para as criatividades, são necessárias. Proporcionar oportunidade para discussões sobre a arte cultural, né, que eles gostam muito da arte cultural. Então, se trabalhar com isso, se aproxima mais das pessoas, né, para poder falar sobre o Evangelho. E, além disso, a importância de investir em ministérios específicos que reconheçam e valorizem a diversidade de papéis dentro da comunidade. Bom, e os pedidos de orações são esses, né, irmão? A pessoa que eu encontrei pesquisando foi esses pedidos que ela fez, né, para que nós podemos orar para um movimento de implantação de igrejas que surja logo, né, o mais rápido possível, para poder ter um trabalho lá. Ore pelos obreiros também, cristãos, que se ajudem em suas necessidades espirituais e físicas. Ore por corações abertos e sede pela vida de abundante e eterna que vem de um relacionamento com Jesus Cristo. Apesar dos desafios enfrentados pelos banias, há esperança e oportunidade para o avanço do evangélico. Bom, isso aí, esses pedidos de oração, como eu falei também, sobre essa parte final, né, que tem crescido, só que ainda são em pequenos locais, dentro de casas, fechados, onde eles não espalham muito, né, para não poder esse pequeno grupo sofrer, né. Mas é isso, ok? Amém. Bom dia, paz a todos. Vou tentar ser o mais breve possível, entretanto, não vou garantir, tá? Porque eu vou falar sobre Israel, coisa que todo mundo deveria saber, mas na verdade a maioria não sabe, né? Por conta da proximidade que o protestantismo tem entre aspas, né? De Israel. A gente acha que
mais ou menos conhece, mas tem muita coisa que a gente desconhece, né? Então eu vou fazer um resumo, quer dizer, já fiz no resumo, né? Mas eu resumi o resumo, tá? Então vamos lá rápido. Tudo começa com quem? Com Abraão. Abraão foi chamado por Deus para ir para a terra prometida. Então ele sai lá da terra dele, vai em direção a Canaã. Só que ele passa direto, vai dar um rolê lá no Egito, volta e se estabelece ali na região de Canaã. Ele tem um filho, o filho dele, todo mundo sabe quem é? Quem é? Isaac, exato. Isaac dá continuidade à prole de Abraão e multiplica o povo hebreu. Isaac, ele tem um filho chamado Jacó, e Jacó, por sua vez, tem quantos? Tem 12 filhos. Cada filho dele vai dar origem a uma tribo, né? Está errado esse gráfico aqui, mas tudo bem, esse aqui. A uma tribo. Essas tribos se unirão para formar o reino de Israel, que vão passar uma temporada no Egito, escravos, eles não foram passear, né? Vocês sabem a história de José. Então, eles foram lá para o Egito, passaram uma temporada lá como escravos e foram liderados para retornar para a Terra Prometida por Moisés, né? Está aqui, ó, esse gráfico aqui, ó. Eles voltam dando a maior volta aqui. Poderia ir direto, mas não foi porque vocês sabem da história, né? Esse povo é muito... Então, vamos lá. Só que o que acontece? 37, mais ou menos, antes de Cristo, você tem a dominação dessa região pelo Império Romano. Está aí, ó. O Império Romano ele se alastrou por essa área avermelhada que vocês estão vendo aí. Basicamente, quase todo o mundo conhecido, né? E nesse período aí, nasce quem? Nasce Jesus. Jesus nasce, cresce e começa a espalhar o Evangelho. No que ele vai espalhando o Evangelho, a palavra se multiplica e começa a formar o quê? Discípulos e também desafetos. Por parte de quem? Por parte do Sinédrio, por parte das autoridades judaicas. Entendeu? Não viram Jesus com muito bons olhos e, portanto, buscaram matá-lo. Perseguiram até que conseguiram crucificá-lo. Só que tem um detalhe. Ele não estava pregando o Evangelho? A palavra ela vem e se espalha. E como ela é verdadeira, ela forma discípulos verdadeiros. E esses começaram a disseminar o que aprenderam com Jesus. Porém, vocês estão lembrados das autoridades judaicas? Não viram isso com bons olhos, porque eles achavam que matando Jesus, iriam matar também o Evangelho. Entretanto, isso não procedeu. Sendo assim, a perseguição aos cristãos, ou seja, os seguidores de Cristo, ficou ainda mais acirrada, a ponto deles serem presos e até mortos, né? Vocês conhecem um judeu, no caso, que participou de um assassinato de um cristão que está escrito na Bíblia. Quem foi? Paulo. Matou Estevão, né? Participou ali, né? Então tá lá. Só que tem um detalhe, né? Pelas autoridades romanas, tanto os judeus quanto os cristãos eram a mesma coisa, visto que nenhum deles adoravam outros deuses, no caso os deuses romanos, e também não prestavam culto ao imperador. Então, tanto faz, judeu, cristão, é tudo a mesma coisa. O tratamento é esse aí. Ser martirizado. Vai para o Coliseu, ou crucificado, ou queimado vivo, e etc., né? Por conta dessas coisas aí, os cristãos eles apanhavam tanto dos romanos quanto dos judeus. Eles eram mal vistos dos dois lados. Então isso aí levou os cristãos a buscar diferenciar-se dos judeus. Então muitos dos costumes eles abandonaram e chegaram até a mudar de cidade, né? Só que, e mais ou menos aí no ano 130, né, já ocorreu a destruição do primeiro templo, lá no ano 66 para 70, né? Sigamos. Apareceu esse cara aí. Quem é ele? O imperador Adriano. Não confundir com Adriano Imperador, não é isso, Charles? Então, imperador Adriano, ele mandou construir nas ruínas do templo, lá em Jerusalém, uma estátua de Zeus, né? E isso não foi muito bem visto por uma galera que tinha lá em Jerusalém. Quem era? Ele não sabia que tinha um tal de Simão Bar-Coquebas, que acho que a maioria aqui não ouviu falar. Esse Simão aí, ele liderou muitas rebeliões contra os romanos e, na verdade, ele logrou êxito em muitas delas. Para vocês terem uma ideia, Adriano mandou uma legião lá, ele expulsou os caras na violência, né? Expulsou na violência. Só que Adriano, não contente, mandou mais uma legião. E ele não expulsou os caras, ele matou todo mundo. O exército de Simão era
Era bom, entendeu? E o que aconteceu? Vocês estão lembrados que as autoridades judaicas condenaram Jesus à morte porque ele se dizia filho de Deus? Pois é, essas autoridades, não as mesmas pessoas, mas a mesma autoridade, o Sinédrio, considerou esse Simão Bar Coquebas como sendo o Messias. Por quê? Porque o cara era tão bom no liderar tropas que ele proclamou a independência da Judéia. Durou 3 anos. Ele chegou até a cunhar moedas, para vocês terem uma ideia. Então as autoridades disseram, rapaz, esse cara é o Messias. Ele é o Messias. E o cara foi proclamado ao Messias. Só que teve um problema. O quê? Nessa de destruir as legiões, Simão também destruiu essa estátua aqui. Você não sabe nem quem é. Mas é a estátua de um cara chamado Antino. Antino foi um jovem, que se vocês quiserem, vocês pesquisem depois, teve uma relação um pouco duvidosa com Adriano. Vocês vejam aí. Destruir a estátua de Zeus, que nem foi construída, na verdade. Mas expulsar os caras para não construírem, é ruim, né? Não, mas destruir a estátua de Antino. Não, o negócio agora vai pegar. Então Adriano ficou muito doido e mandou o quê? Mandou 10 legiões em direção a Jerusalém. Foi ele junto com o melhor general dele, né? Sextus Severus. E chegando lá, ele falou o seguinte, olha, mata o que aparecer na frente. Dizima, eu não quero que exista mais esses judeus na face da terra. Então eles entraram lá, essa imagem não retrata. Na verdade, essa imagem é da primeira destruição do templo. Mas ela vai mostrar um pouco do que foi o terror vivido no ano 130. Né? Foi o que aconteceu. As legiões entraram e mataram todos que apareciam na frente. Segundo o Talmud, fala que 585 mil pessoas foram mortas das piores maneiras que vocês possam imaginar, a ponto de correr sangue. Pelas valetas, pelas galerias, o sangue corria, jorrava. Então, o que foi que aconteceu depois disso? Morto todo mundo, todos os judeus dessa região, inclusive o próprio Simão, foi decapitado, né? O imperador Adriano, a fim de varrer os judeus da história, mudaram o nome de Jerusalém para Aérea Capitolina, e essa região da Judéia passou a ser chamada como Filistina. Filistina com PH, porque, no caso, eles não tinham esse som de F na pronúncia, então ficava Pilistina, que Pilistina lembra quem? Filisteus. Na verdade, Adriano procurou o seguinte, historicamente, quem são os piores inimigos do povo israelita? Vocês conhecem um, o velho Golias. Então, ele era um filisteu. Só que detalhe, os filisteus já não existiam fazia tempo. Eles foram banidos da face da terra, mais ou menos ali no ano 600 a.C., pelo Império Babilônico, né? Porém, Adriano, a fim de eliminar a história dos judeus, disse, aqui não tem mais Jerusalém e aqui não tem mais Judéia. Aqui é Filistina, que virou Pilistina, que virou... Vocês conhecem essa bandeira aqui? Palestina. Aí eu te pergunto a vocês, quem é o povo palestino? Quem é o povo palestino? Não existe. Não existe povo palestino. É simples. Vocês estão prestando atenção, não é? Eles foram eliminados há muito tempo, entendeu? A área foi chamada de Palestina, mas não existe povo palestino. Só que o jogo vira para os cristãos. Vocês estão lembrados, né? Isso aqui foi só um apanhado que vai amarrar mais na frente. O jogo vira quando esse cara aí, Constantino, ele declara o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E aí, meu amigo, o jogo virou para os cristãos. Agora, como o cristianismo é a religião oficial do Império Romano, de toda aquela área vermelha que vocês estão vendo lá, os judeus que se cuidem, porque os cristãos agora passaram a perseguir os judeus. Isso aconteceu quando? Só para lembrar, viu? No caso de Adriano, ele expulsou todo mundo no ano 30. Não tem mais judeus ali naquela região. A principal diáspora foi a partir daí, mais ou menos 1.800 anos. Só que os judeus se espalharam para todo o Império. Entretanto, o cristianismo também se espalhou para o Império. E o que aconteceu? Vamos buscar esses desgraçados que mataram Jesus. Porque esse é o pensamento. Eles merecem a morte, por quê? Porque mataram Jesus, então vamos
dizimar todo mundo. O Império Romano caiu, só que um remanescente do Império perdura até hoje. Qual é? Qual é o remanescente? A Igreja Católica Apostólica Romana. Pergunto a vocês, até onde foi a Igreja Católica? Foi no mundo inteiro, inclusive nas Américas, concorda? Se vocês não concordarem, vocês têm que concordar, porque eu estou certo. Então, o que acontece? Vocês podem pensar, mas no caso a Igreja Católica, com esse cara que é conhecido nosso, quem é? Lembra? Velho Martim Lutero. Acabou ali mais ou menos em 1500 essa perseguição. Deveria, né? Deveria, mas não foi. Por quê? Martim Lutero, ele, quando iniciou lá a Reforma Protestante, ele buscou o apoio de quem? De quem? Dos judeus, que estavam espalhados pelo mundo todo, inclusive na Europa, né? E os judeus, como são etnicamente diferentes, no caso, não trata-se de uma religião proselitista, e sim de uma religião étnica. Eles não quiseram se juntar à causa protestante. Martim Lutero, então, escreveu esse livro aí, sobre as mentiras, sobre os judeus e suas mentiras. Eu vou só ler um trecho para vocês terem uma ideia aqui. Sabem que foi Martim Lutero, né? O pai da Reforma Protestante. Ele escreveu no seu livro: queime suas sinagogas, negue a eles o que disse anteriormente. Force-os a trabalhar, trate-os com toda sorte de severidade. São inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos, para não sermos parceiros em suas blasfêmias e vícios. E para que não recebamos a ira de Deus sobre nós, eu estou fazendo minha parte. Resumindo, caros príncipes e nobres que ainda existiam naquela época, né? Século XVI, que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal, os judeus. Sabe quem escreveu isso, né? Velho Lutero. Isso aqui, para mim, quer dizer só uma coisa. Na igreja, na história da igreja, não existe santo, entendeu? Todo mundo é pecador, é só isso. Lutero foi um cara do mal? Não. Ele fez o seu papel na história, o papel que Deus designou. Entretanto, ele teve a sua veia antissemita. Veja só, os judeus eram perseguidos pelos católicos, houve a Reforma Protestante, e agora eles são perseguidos por quem? Por católicos e protestantes. Ou seja, todo o mundo cristão persegue judeu. E as ideias de Martim Lutero influenciou outro alemão. Quem? Velho Adolf, né? Todo mundo acho que conhece a história dele. Ele perpetrou o maior... Cadê? Aqui. Ele perpetrou o maior homicídio não, genocídio em massa que já existiu. Antes dele, só Adriano tentou esse feito, né? De eliminar os judeus. Só que, no caso, aí quase que Hitler consegue. Influenciado muito, claro, ideias ocultistas, porém, utilizou-se da crença dos alemães, no caso, luteranos, para respaldar esse tipo de atitude, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, houve o quê? Houve a emancipação do Estado de Israel. Preste atenção. Lá em 130, com o imperador Adriano, foi o que aconteceu? Acabou, não tem mais esse povo aqui não, some todo mundo. Aqui é Palestina, beleza. Só que aí, em 48, houve o quê? A emancipação e a proclamação do Estado de Israel. Pergunto a vocês, a nação de Israel deixou de existir? A nação não. O Estado nunca existiu, ele passou a existir agora. Entenda, o povo sempre existiu, porém não tinha uma nação. Aliás, minto, não tinha um país. Agora eles têm um país. Então, os judeus eles retornaram para lá e ocupam essa área que vocês estão vendo aí. Entre o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. O mundo muçulmano, né? Todo o mundo muçulmano em torno de Israel, a única democracia verdadeira da região. Aí em Israel você tem o quê? Os judeus e muitos de nós cristãos aqui, principalmente da
do lado protestante, vai para Israel para conhecer a história bíblica, somente. Né? Uns malucos vão fazer outras coisas lá. Mas o normal é conhecer sobre a história. Qual o problema de disseminar o evangelho aí? Foi o que eu encontrei. Né? Eu não vi Israel, por exemplo, na lista do Ministério Portas Abertas, e achei até estranho, no caso, como povo não alcançado. Só que depois de pesquisar um pouco sobre a história do povo, deu para entender por que esse povo aí é tão difícil de ser evangelizado. Eles olham para um cristão e não vê uma pessoa. Eles veem que um potencial assassino. Porque a vida inteira eles foram perseguidos, adivinha por quem? Cristãos, nós. Né? Ele não faz diferença entre católico e protestante. Para eles, são cristãos, esse cara quer me matar. Ele não quer nem assunto. Se vocês colocarem vídeos no YouTube, vocês vão ver o pessoal tentando pregar na rua e sendo rechaçado. Das piores maneiras. Sendo cuspido, sendo agredido, sendo espancado, das piores formas que você possa pensar. Aí você diz, mas isso aí hoje em dia não funciona, o antissemitismo morreu. Bem, tá aí, ó, experiência antissemítica de assédio. Né? Algum judeu já sofreu algum assédio antissemita? Tá aí, ó, países da Europa. Vocês podem ver que boa parte deles ainda tem muito de antissemitismo, né? E são cristãos. Pelo menos, nominalmente falando, são cristãos. Né? Mas isso não chegou nas Américas, chegou? O que é que vocês acham? Isso aqui é uma placa do Canadá, mais ou menos dos anos 40, né? 1940, por aí. Somente cristãos. Judeus, não. Entendeu? Isso aqui já é de, ó, tá ali a data embaixo, 2021. Partido de esquerda e o antissemitismo nos Estados Unidos, passado e presente. Estados Unidos é América, né? Tá aqui algumas manifestações na Europa, pró-Palestina. Pergunto, quem é o povo palestino? Originalmente, né? Aquele símbolo ali, acho que todo mundo sabe qual é, né? A suástica. Tá aqui mais manifestações contra quem? Contra Israel. Aqui vocês podem ver nitidamente a do povo muçulmano. Né? No Brasil, será que chegou? Não, no Brasil não. O Brasil é um país muito pacífico, né? Não tem antissemitismo. Tá, depois vocês pesquisam sobre os cristãos novos. Cristãos novos é outra palavra para judeu convertido, né? Só que isso aqui, ó, é de agora. Se vocês puderem ver a data ali, ó, 2024. É esse ano, tá? Fevereiro. Lula compara a ação de Israel em Gaza ao governo nazista de Hitler. Como é que você pode comparar a vítima com o seu maior perpetrador? Detalhe. Israel entrou agora em evidência por conta do ataque que ocorreu em outubro. O ataque no qual muitos terroristas adentraram ali o território e dizimaram parte da população das piores formas. Né? E depois disso, o que acontece? Israel rebate essa ação a fim de eliminar toda a cúpula terrorista. Né? Só que a proximidade ideológica do presidente do nosso país com os terroristas do Hamas fez com que ele falasse esse tipo de frase aí. E no Brasil, o que acontece dentro do território brasileiro? Está aí, ó. Antissemitismo cresce quase 1000% no Brasil desde o início da guerra entre Israel e Hamas. 1000%. Ele descreve nessa reportagem, no caso, em outubro do ano passado, no caso 2022, ano atrasado, teve em média 44 denúncias de antissemitismo. Em outubro do ano passado, que foi quando ocorreu isso aí, subiu para mais de 400. Mais de 400 denúncias de antissemitismo. E se vocês quiserem colocar no YouTube, vocês vão ver. Dentro do Brasil, um país, entre aspas, cristão, com atitudes antissemitas. Então, por que existe uma dificuldade de espalhar o evangelho dentro de Israel? Por conta dessa história. Entendeu? Dentro de Israel, você pode ser ateu, não vai deixar de ser judeu. Isso é curioso. Você pode ser
homossexual, né? Você pode pregar sobre o gaysismo, sobre o que você quiser, entendeu? Você só não pode pregar sobre o evangelho. Pra vocês terem uma ideia, se você for ateu, não, mas você continua sendo judeu. Se converteu ao cristianismo, você não é mais judeu. Eles caçam até a sua cidadania, se você se converter ao cristianismo. Esse é Israel, entendeu? Hoje. Então, a gente tem que orar para que Deus possa amolecer o coração desse povo e eles puderem conhecer o verdadeiro evangelho. Já existem muitas igrejas, muitas denominações, só que de forma espalhada e assistemática, né? Não existe um trabalho de evangelização por conta dessas coisas que eu falei para vocês. O judeu, ao ver um cristão, ele rechaça e repudia veementemente. E quem se converter do meio deles ali é logo excluído do meio social. Sendo assim, a gente tem que orar para que esse povo conheça o verdadeiro evangelho e possam converter-se. É isso. Foi breve, né? As orações. Vamos orar por aqui, por Israel e pelo povo. Pelo povo de quem? Bania, né? Então, oremos. Senhor, nesta hora te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo da tua palavra e termos um lugar o qual podemos te adorar. Te peço para que tu venhas sobre esse povo Bania, no Nepal, e conceda, Senhor, estratégia aos teus evangelistas para que eles possam adentrar esse lugar e disseminar a tua palavra. Também te pedimos pelo Estado e o povo de Israel, para que tu também nos ajude, Senhor, a evangelizar esse povo e nos dá estratégias de como atingi-los. Nos guarda e nos guia também os teus evangelistas, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Você que veio preparado para dizimar, ofertar, poderá fazer nesse momento, amém? Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas
adoração a ti, Jesus. Em toda a terra, um novo canto que exalta e glorifica a ti, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Declare o seu nome, nome do Rei dos Reis. Recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és rei sobre nós, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo pertence a ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração diante de ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, recebe também os dízimos e ofertas diante da tua presença, Senhor. Te louvamos pela tua bondade e misericórdia em suprir as nossas necessidades. E sabedoria aos teus filhos para que administre esse dinheiro para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração. Amém. Os irmãos podem se assentar.